Por incrível que pareça, telepatia na DC não é um poder tão comum assim, pelo menos se desconsiderarmos versões alternativas de personagens com esses poderes. É um poder que poucos possuem e pouquíssimos podem ser considerados os mais poderosos de todos, justamente aqueles que vamos ver no vídeo de hoje. Não tem como não iniciar essa lista sem falar do maior nome em telepatia da DC, o Caçador de Marte. Uma versão de sua origem é que J'onn J'onzz era um guardião da paz e figura de autoridade no planeta Marte. Marte e seus habitantes são, ou pelo menos eram, conhecidos por serem um povo poderoso, principalmente mentalmente. Em 1955, um cientista da Terra chamado Dr. Sol, enquanto realizava experimentos secretos com tecnologia alienígena, acidentalmente trouxe J'onn de Marte para a Terra. Essa revelação de um alienígena de 2 metros de altura causou um choque tão grande no doutor que seu coração parou, deixando J'onn preso em um planeta estrangeiro com tecnologia de teletransporte defeituosa e sem um caminho fácil para casa. J'onn decidiu viver seu tempo na Terra para ajudar os outros, defendendo a verdade e a justiça da mesma forma que ele fez por Marte por tantos anos. O personagem já afirmou que pode sentir cada mente na galáxia e quando foi o Lanterna Negro, atacou mentalmente Atrocitus, Larfleeze, Lanterna Verde, Sage, Safira Estrela e um Guardião, tudo de uma vez. Mesmo o Flash, que tem uma boa resistência à telepatia, já foi atingido pelos ataques do Caçador de Marte e já impediu que toda a raça marciana se mova telepaticamente para a vida após a morte. Quando eu digo que ele é o melhor, não é exagero. O personagem já deixou o Coringa normal pelo menos 2 vezes, uma delas quando o Coringa tinha superpoderes. Nem mesmo entidades e seres do mesmo calibre podem resistir a ele, como é o caso do Espectro e do Superboy Prime, que já foram atingidos também. Também já derrotou telepaticamente o Vishnu, um manipulador da realidade, e justamente por isso o Caçador de Marte abre o vídeo de hoje, sendo ele o maior de toda a DC. Mas não é o único personagem marciano a aparecer por aqui. Miss Marty, infelizmente, é uma personagem que tem bem mais destaque na animação da Justiça Jovem do que nos quadrinhos. Ela é uma marciana branca, bem diferente do seu tio, o Caçador de Marte, mas isso não limita seus poderes em comparação a ele. Na verdade, já foi dito mais de uma vez que ela tem potencial para superar os poderes psíquicos do personagem, mas isso nunca chegou a acontecer. De qualquer forma, ela conta com os poderes normais dos marcianos, como mudança de forma, super força e poderes mentais, sendo telepatia e telecinese. Ela já conseguiu manter uma conversa telepática com a Supergirl, mesmo com ela a centenas de quilômetros de distância uma da outra. Também já fez sua mente atravessar continentes e já atuou como um telefone sem fio entre a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça quando foi necessária. O maior feito que eu encontrei da personagem foi em escala planetária, lendo a mente de toda a Terra para descobrir quem atacou os Titãs. Mas isso é um feito simples para a maioria por aqui, logo, ela não é uma das mais poderosas, pelo menos na prática. Em defesa dela, toda a geração de Justiça Jovem nas HQs foi meio que esquecida pela editora, então ela não é a única a sofrer desse mal, apesar de ter sido uma das mais afetadas. E outro alienígena poderoso que não pode faltar nessa lista é o Starro, que ficou bem conhecido por causa do filme do Esquadrão Suicida. Mas apesar do filme ser muito bom, Starro não foi bem retratado e sua personalidade é bem diferente da dos quadrinhos. Starro vem de uma raça alienígena conhecida como Conquistadores Estelares, e ele usa seus poderes de controle mental e seu poder de criar clones parasitas psíquicos para ajudá-lo a conquistar planetas. Ele coloca o pequeno clone de Estrela do Mar sobre o rosto de uma pessoa para controlá-la, e só com isso ele tem sob seu controle um total de 9 galáxias. Em sua primeira aparição à Terra, ele transformou estrelas do mar comuns em monstros gigantes e os controlou durante sua fúria. E esse controle mental também permite que ele roube informações de quem ele está controlando, o que faz dele um dos seres mais inteligentes do universo. Mas ele não necessariamente precisa colocar um de seus clones para controlar alguém mentalmente, pode fazer isso influenciando suas mentes pelo plano dos sonhos, o que curiosamente já fez o Starro ter um combate com Daniels, atual rei dos sonhos e sucessor do Morpheus, obviamente perdendo a batalha e foi colocado dentro de um aquário. Starro no seu corpo original pode se deitar em continentes inteiros de tão grande que é, e fazer todos abaixo dele ficarem sob seu controle, o que faz dele uma das maiores ameaças de todo o universo. E indo agora para personagens do futuro, e do lado da família do Superman, temos o Clark Kent, o Superman 1 Million, ou Superman 1 milhão. Ele é um super-herói do século 83 na DC pós-crise, mas conta com pouco DNA kryptoniano por ser um parente distante do Superman na sua linhagem, mas carrega seu nome em homenagem a ele. Mesmo em uma era onde a tecnologia transformou todos em super-homens, os poderes do Cal fazem dele um dos maiores heróis do universo, e isso porque ele tem 3 fontes de poderes totalmente separadas, uma por conta da sua biologia, uma por equipamentos avançados do futuro e outros concedidos a ele pelo Superman Prime. Com a sua herança de duende da 5ª dimensão, ele usou gotas de chuva para hipnotizar prisioneiros rebeldes, uma das formas mais únicas de usar esse poder. Ele também já mostrou ao Superboy o futuro, mas teve um outro médium tentando visualizar o mesmo ponto no tempo, e isso acidentalmente abriu um vórtice temporal, o que mostra o tamanho do poder dos personagens. Também
pode acessar uma espécie de internet telepática, que é uma rede compartilhada de seres telepáticos do futuro, e isso fornece tanta informação que sobrecarrega a mente do Superman comum, apesar de ser algo banal para Kal Kent. Essa é uma versão extremamente poderosa de um Superman, e se vocês animarem, eu trago um vídeo só pra ele, porque com certeza ele merece mais reconhecimento. E ainda falando de personagens do futuro, Imra Arden, também conhecida como Saturnia, nasceu em Titã no século 30. Todos os habitantes nativos de Titã têm o poder da telepatia, e desde cedo a sua foi revelada como uma das mais poderosas da sua raça. Devido ao seu grande talento, em sua adolescência, Imra viajou para a Terra e começou a treinar para ser uma oficial da polícia científica, mas ela sem querer acabou se unindo a outros dois personagens e impediu uma tentativa de assassinato ao bilionário R.J. Brand. Ela, se inspirando na era dos heróis do século 20, principalmente no Superman, viu que eles fizeram era bom e ela financiou o início da Legião dos Super-Heróis. Falando sobre seus poderes, sua telepatia é considerada de 10º nível pelo seu povo, o nível mais alto. Ela pode controlar mentalmente humanos, seres humanoides, alienígenas e animais irracionais para ajudá-la em combate, mas nem sempre ela usa isso para o bem. Ela já apagou a mente do Capitão Cometa para ele se esquecer que os dois dormiram juntos e manipulou a Legião para elegerem ela como líder. Já foi sugerido também que ela sempre apaga a mente do Superboy quando eles retornam no tempo e ele nunca percebeu isso. Vale lembrar que o Clark tem uma mente extremamente forte e o Capitão Cometa é um personagem com telepatia, e mesmo assim, ambos foram afetados. O mesmo vale para Brainiac 5, que tem uma mente poderosa, mas quando atacado por ela sofreu bastante. Então o título dela de mais poderosa da sua raça não é à toa. E já que eu mencionei ele, o Capitão Cometa também entra aqui no vídeo de hoje, sendo um personagem 100 mil anos à frente do seu tempo. Adam Blake sempre foi uma criança fora da curva, com intelecto além do nível gênio, mas foi somente na faculdade que seus poderes realmente se manifestaram quando ele salvou um amigo de cair com seus poderes mentais. Incapaz de explicar o que tinha acabado de fazer, Adam pediu a ajuda do professor Emmerich Zacro, que determinou que Adam era um mutante, especificamente o que os humanos seriam 100 mil anos no futuro. Adam passou grande parte dos anos 50 e 60 operando como herói, protegendo a Terra de ameaças extraterrestres, mas eventualmente ele ficou entediado, tanto devido à sua inteligência vastamente superior em comparação com outros humanos, quanto à incapacidade de se relacionar com eles. Então ele partiu para explorar o espaço e desde então passou a maior parte do tempo explorando o universo, trabalhando como parte da organização mercenária de Brainiac II. Sua telepatia é tão fora da curva que tem um alcance de 5 anos-luz e já resistiu ao controle de outro telepata que estava escravizando um planeta inteiro com seus poderes. Também já foi capaz de ler a mente de um robô, seja lá como isso for possível, do Superman, do Batman e do Gorilla Grodd. Mas o que realmente me impressionou foi ele ter desligado a mente do Guy Gardner. Afinal, Lanternas Verdes têm defesas telepáticas em seus anéis, e mesmo assim, isso não foi capaz de segurá-lo. E pra falar a verdade, essa questão de Lanternas Verdes terem defesas telepáticas no anel é algo bem recente, porque como eu vou falar aqui no vídeo, era bem costumeiro eles serem controlados. Mas enquanto eu não falo deles, vou falar de outra genética abençoada, ou nesse caso, amaldiçoada. Ravenna é uma das maiores telepatas da DC, graças à sua herança genética com Trigon. Ravenna tem um sangue extremamente poderoso, revelado recentemente que isso se estende até mesmo a grande escuridão. Graças a isso, ela pode manipular a realidade, criar quimeras superpoderosas, manipular as sombras e a mente de outras pessoas. Geralmente ela faz isso de duas formas, usando seus poderes empáticos e na sua forma astral chamada de alma-eu. Mas isso não é uma regra, ela pode manipular mentes de outras formas. O que a destaca é a sua empatia, que é a capacidade de sentir e manipular emoções alheias, superando o Senhor Destino e a Satana nesse quesito. Ela pode absorver a dor ou a tristeza alheia, como quando absorveu o medo de diversas crianças dentro de um ônibus que estava prestes a cair da ponte. Mas também pode usar esse poder de forma ofensiva, causando pesadelos em 2 terroristas, e já fez o Coringa presenciar seus maiores medos. Quanto à sua alma-eu, é basicamente o poder de sua alma saindo do seu corpo, o que a permite fazer diversos tipos de feitiços que normalmente não seriam possíveis. Ela já projetou sua alma em Jericó, que usou para seguir Wally West através da força de aceleração, mas seu poder mental vem mais à tona quando ela perde o controle, forçando o Mutano a lutar contra seus amigos em uma dessas situações. Ela também já removeu a memória de toda a população de São Francisco e já fez com que um grupo de estudantes do ensino médio acredite que seu maior medo está acontecendo na frente deles. Claro que isso são só alguns exemplos, mas levaria um bom tempo para falar tudo e outras suas capacidades, como psicometria, por exemplo. Então, para não estender muito, vou parar por aqui. Mas voltando a falar de vilões, Hector Ramon foi um personagem muito mais ou menos no filme do Lanterna Verde, mas nos quadrinhos ele é interessante. Ele era um criminoso comum até descobrir um meteoro, o mesmo que deu poderes ao Gorilla Grodd, mas vou falar disso mais pra frente. A radiação do meteoro rapidamente evoluiu as coisas ao seu redor, onde evoluiu a si mesmo, deformando seu corpo, mas conseguiu poderes com isso. Em outras versões, ele era um funcionário da Ferris Air, a empresa da safira estrela Carol Ferris, e adquiriu seus poderes ao entrar em contato com a nave de Abin Sur, e o reator explodia no processo. Mas enfim, seu poder mental é tão alto que ele já conseguiu tomar o controle do Anel Esmeralda de Hal Jordan, fazendo ele atacar o portador ao invés do vilão. Claro que isso foi na fase clássica dos quadrinhos,
anos, onde muitos conceitos ainda não tinham sido estabelecidos, mas ainda é um baita feito. E isso aconteceu mais de uma vez, onde na segunda ele atacou não só o Jordan com seu anel, como também o Arqueiro Verde. A distância que ele pode percorrer com sua mente é ridiculamente alta também, alcançando Hal Jordan em Oa, onde descobriu a existência dos Guardiões, o que acabou se revelando como um puta de um problema, já que ele usou essa informação para criar uma duplicata energética dos Guardiões com poderes um pouco mais fracos do que os originais. E isso faz do personagem uma das maiores ameaças da Terra, pena que raramente é utilizado fora das histórias do Lanterna Verde, e no filme teve uma adaptação no mínimo fraca, pra não dizer outra coisa. Já Manchester Black ficou famoso pela animação do Superman contra a Elite, colocando os valores morais do Homem de Aço à prova. Na animação, o personagem esbanjou uma poderosa telecinese, mas ele também conta com poderes telepáticos, como veremos. Nascido na Inglaterra em uma família abusiva, Manchester Black se tornaria o líder de uma equipe de vigilantes particularmente violenta no combate ao crime, a chamada A Elite. Manchester acreditava que uma postura mais firme contra a vilonia precisava ser adotada e que as crenças morais dos heróis fantasiados os impediam de fazer qualquer bem de verdade. Foi graças a ele que o Apocalipse ajudou na batalha contra a entidade Imperiex, alterando sua mente para odiá-lo ao invés de odiar o Superman. Também já foi capaz de proteger Lex Luthor das sondas cerebrais do Caçador de Marte, trocou as mentes do Bizarro e do Superman e já tirou a própria vida, para mais tarde mostrar que tinha ido parar na mente de outra pessoa. Apesar de não ter muito destaque e feitos atualmente, o personagem é um telepata de alto nível, conseguindo barrar mais de uma vez o Marciano e já foi capaz de invadir a mente de uma deusa, então merece estar aqui no vídeo. Mas dentre todos aqui da lista, o menos reconhecido por seus poderes mentais é o Aquaman, o rei de Atlântida. Claro que os seus poderes estão em um nível um pouco abaixo da grande maioria aqui, se não todos, mas ele não deve ser subestimado. Aquaman, também conhecido como Arthur Curry, era filho de Atlana, uma princesa Atlante banida de Atlântida devido ao seu interesse e visitas frequentes ao mundo da superfície, e também é filho de Tom Curry, meramente um faroleiro. Ambos os pais se conheceram durante uma terrível tempestade de uma noite, quando Curry encontra Atlana jogada na praia por ondas agitadas pela tempestade e a resgata do perigo. Os dois tiveram um filho, e tanto Arthur quanto seu pai não sabia das origens da mãe, onde perceberam que havia algo estranho quando a fisiologia Atlante começou a dar a ele poderes. Dentre esses poderes, temos a telepatia Atlante, muito presente quando o herói precisa se comunicar com animais marinhos. O problema é que a maioria acredita que o Aquaman não pode usar esse poder em pessoas ou seres conscientes, mas não é o caso. Sabe os marcianos brancos? Os mesmos da raça da Miss Marte? Então, o Aquaman já foi lá e usou seus poderes para dar uma convulsão em um deles. E sabe quando o Hector controlou o anel de Lanterna Verde? Então, o Aquaman já fez a mesmíssima coisa e foi ainda mais eficaz que o telepata vilão. Nem mesmo o Caçador de Marte já foi capaz de impedir o Aquaman de ler a sua mente sem permissão, um dos seres de mais alto nível aqui da lista, como já comentei. O Aquaman acaba usando esse poder só quando necessário, geralmente quando a força bruta não resolve a situação. Um exemplo disso foi quando ele foi forçado a desenvolver sua telepatia ao ficar cego, prevendo o ataque dos seus inimigos enquanto não podia usar sua visão. Também já conseguiu se conectar ao Starro, quase curou o Dr. Polaris da sua dupla personalidade e se conectou telepaticamente com a primeira raça do universo. Então o Aquaman pode ser tudo, menos fraco quando se trata de poderes mentais. Ele é muito subestimado, isso sim. Mas falando agora sobre o tão mencionado aqui no vídeo Grodd, bem no coração da África existe uma cidade escondida por montanhas e ilusões. Onde ela está hoje, um meteoro ou uma nave espacial, dependendo da versão, caiu durante o século XIX. Seus raios deram uma tribo de gorilas hiperinteligência e telepatia, sendo um deles o gorila Grodd. Em uma missão exploratória, seu líder Solovar foi capturado por humanos, mas ao invés de revelar a cidade, se fez de bobo e foi levado para um circo. Grodd foi atrás dele, mas não para resgatá-lo. Sua intenção era roubar o segredo de Solovar para controlar os outros através da força da mente. E olha, ele até conseguiu, mas entrou em conflito com Flash pela primeira vez e seu plano de criar um exército de companheiros gorilas e dominar o mundo foi frustrado. Mas a ameaça não passou. Vira e mexe, Grodd reaparece e atualmente ele está mais forte do que nunca, mas o foco aqui é o seu poder mental. Com seus poderes, ele já foi capaz de conceder sem ciência a outros animais, o que faz o seu plano de ter milhões de gorilas ao seu lado deixar de ser tão idiota. Ele pode evoluir esses gorilas. Ele já controlou grandes mentes com sua telepatia, incluindo Vixen, Wally West, Supergirl, Jay Garrick e Bert Allen. E olha, o coitado do Wally sofre nas mãos dele, onde já foi manipulado a acreditar que matou a Iris, mas na maioria das vezes tudo se resolve sem grandes consequências. E para finalizar, Déspero é um conquistador extremamente poderoso do planeta Kalanor e já encarou a Liga da Justiça algumas boas vezes. Ele é um dos pesos pesados da editora, conseguindo encarar o Superman, Shazam, Mulher Maravilha e nomes do tipo de frente. Mas o motivo dele entrar aqui no vídeo é por conta do terceiro olho que ele carrega em sua testa, que dá a ele poderes mentais, usando principalmente para a hipnose. Curiosamente, já tentaram ferir o personagem no olho, o que seria uma fraqueza meio óbvia, mas não rola. O olho se regenera mesmo se for arrancado. Déspero pode projetar escudos telecinéticos para usar como proteção ou concentrar sua energia telecinética para disparar um raio psiônico de seu terceiro olho. Pode projetar
ilusões na mente dos seus alvos e pode usá-lo para dobrar e manipular as mentes dos outros à sua vontade. A força de sua defesa é tão grande que nem mesmo Starro conseguiu controlar Déspero sem destruir primeiro a fonte do seu poder mental, no caso, o seu olho. Também já foi capaz de controlar mentalmente o Caçador de Marte e o Aquaman ao mesmo tempo. Já restaurou memórias de personagens que foram apagados pela Zatanna e foi mais um a controlar o Batman, coitado. Infelizmente, o personagem a partir dos 952 passou a ser bem mais focado no combate corpo a corpo e seus poderes mentais foram deixados mais de lado, então não tem muito mais o que eu possa falar dele quanto a isso. Mas é justamente esse personagem que finaliza o vídeo de hoje. Coloque aí nos comentários qual desses você não conhecia, deixa o like se gostou, manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!